Cada vez que eu ouço essa música, eu fico pensando nessa parte que diz que todo joelho se dobrará. E aí você começa a pensar e a ver quantas pessoas vão dobrar os seus joelhos diante do Senhor. Quantos orgulhosos que acham que Deus é um Deus que não precisa ser reverenciado. Quantos acham que Deus é apenas para aqueles fracos. Deus é apenas para as pessoas que estão perambulando pela vida. Elas não precisam de Deus, elas têm o dinheiro, elas têm a carreira, elas têm a fama, elas têm o poder. Mas não é só na música, porque a palavra também diz que um dia todo joelho vai se dobrar diante desse grandioso Deus. Todo joelho dobrará. Como o Tiago falou no domingo passado, a gente terminou a série de mensagens no livro de Eclesiastes. Foram várias mensagens que nós fizemos aí, foram bastante meses, né, que nós ficamos pregando nesse livro, o livro de Eclesiastes, e muitas dessas mensagens que aqui foram trazidas, foram mensagens difíceis, mensagens duras, né? Nós pregamos num livro poético e nem sempre é tão simples, tão fácil pregar poesia e trazer a poesia de forma prática para a nossa vida no dia a dia. E eu sei que muitas das mensagens estavam falando a respeito das coisas debaixo do sol e como a vida ela é difícil, como a vida ela por vezes é amarga. E quando nós olhamos de uma determinada perspectiva o livro de Eclesiastes, nós chegamos até mesmo a nos desanimarmos. Até que nós, então, começamos a entender e saber que a vida com Cristo, ela é uma vida diferente. Ela é uma vida que vale a pena, é uma vida que nós podemos, sim, encontrar sentido. As coisas debaixo do sol, elas são difíceis, mas acima, no céu, vai ser uma vida que vai nos trazer alegria, contentamento, e nós vamos ter a certeza de que o Senhor, em cada momento, Ele vai estar suprindo as nossas necessidades. A partir do domingo que vem, nós vamos entrar numa nova série de mensagens, vão ser aí uma série pequena, talvez 7, 8 mensagens. Nós vamos estar falando a respeito de fortalecer a fé, fortalecendo a fé. Por que cremos no que cremos? Nós queremos trabalhar um pouco essa questão, porque nós, como igreja bíblica unidos no Senhor, porque nós pregamos da forma que pregamos, porque nós ensinamos aquilo que ensinamos, e nós queremos olhar para a palavra e basear aquilo que nós cremos através da palavra de Deus, e trazer essa minissérie, digamos assim, trazer essa minissérie para a igreja, para que nós possamos estar entendendo muitas das doutrinas. Eu sei que vai ser uma série assim mais profunda, né? Porque vai trazer uma teologia um pouco mais pesada, mas é importante, eventualmente, nas mensagens, a gente poder entrar em coisas mais profundas, especialmente teologias mais profundas, para alicerçar a nossa fé e nós sabermos por que é que nós cremos da forma que nós cremos. Então, queremos trazer isso, mas isso vai ser a partir do domingo que vem. Eclesiastes, como o Tiago falou, foi escrito por Salomão. Salomão escreve esse livro já no final da sua vida. E hoje, então, eu quero expor um texto que está em Provérbios, que também foi escrito por Salomão. E como a gente disse durante todo o livro de Eclesiastes que nós pregamos, Salomão, ele é um homem que tem muito a nos ensinar. Salomão foi um grande sábio, apesar das suas dificuldades, apesar das suas falhas, porque Salomão também errou. Salomão também, como a gente diz na gíria, também pisou na bola, assim como nós. Salomão não é diferente de nós. Mas ele foi um homem que, apesar das suas falhas, dos seus fracassos, ele foi um homem grandemente usado por Deus. Ele foi um homem que marcou a história. Ele foi um homem que realmente deixou um legado para futuras gerações, tanto que até os dias de hoje se estuda aquilo que Salomão deixou escrito. O livro de Provérbios, que é o que eu gostaria de trabalhar um pouco hoje à noite, ele é um livro muito prático, né? Nós dizemos que Provérbios ele é um guia prático de vida. E aqui no livro de Provérbios, Salomão ele vai trabalhar assuntos vitais para a nossa vida. Como, por exemplo, Salomão ele vai trabalhar sobre a questão da língua, o uso da língua, algo extremamente importante que nós precisamos aprender com Salomão, como usar a língua. Ele vai abordar isso. Ele vai abordar assuntos como, por exemplo, o dinheiro, a amizade, a família, o sexo, a tentação, o adultério, a ganância, o poder, os negócios. Todos esses são assuntos que nós vamos encontrar de forma muito prática no livro de Provérbios.
Todo cristão deveria estar estudando de forma constante o livro de Provérbios. Eu creio que Provérbios é um daqueles livros que você volta e meia tem que voltar a ele. Você tem que estar de novo direcionando a tua leitura para esse livro, porque ele é muito prático, ele é muito importante. Provérbios, quando você começa a ler Provérbios, você fica pensando: será que ele está falando de coisas que estão acontecendo hoje? Como é que ele sabia que tal assunto iria estar em voga nos nossos dias? Porque é muito atual, e por isso nós realmente precisamos, sim, constantemente voltarmos a estudar o livro de Provérbios. Provérbios, então, ele não é apenas uma coletânea de ditos sábios, elaborados pela mente brilhante de Salomão, não. Provérbios são textos inspirados pelo Espírito Santo e dados a Salomão para transmitir sabedoria, tanto na época em que esse livro foi escrito, quanto para os nossos dias também. Então, na mensagem que nós vamos olhar hoje à noite, você pode já deixar sua Bíblia aberta ali em Provérbios capítulo 7. A gente vai trabalhar um assunto muito importante para todos nós. Esse assunto que eu quero abordar hoje à noite é um assunto muito importante, mas eu quero... Como é que eu posso dizer? Eu quero chamar um pouquinho a atenção, eu quero trazer um pouquinho para nós homens. Talvez aí nós precisamos ouvir determinadas coisas que são importantes e que Salomão vai falar aqui nesse capítulo 7. Porque é entre os homens que nós mais temos visto esse tipo de pecado que Salomão ele aborda aqui no capítulo 7 de Provérbios. Nós vamos falar sobre a sedução, sobre o adultério e as advertências contra a mulher adúltera. Sedução, adultério, pornografia, sexo, traição, homossexualismo, pedofilia. Esses assuntos nós estamos constantemente ouvindo falar sobre isso, não é verdade? São assuntos que Salomão vai abordar aqui. São assuntos que Salomão aborda no livro de Provérbios. Mas são assuntos que nós vemos hoje espalhados na mídia. São assuntos que você, sim, vai ouvir muitas vezes pessoas no bolinho, seja lá na empresa, seja entre os amigos, que acabam comentando. Você constantemente vai ver noticiários na televisão falando a respeito de homossexualismo, falando a respeito de pedofilia. Nós teríamos N exemplos para estar trazendo e falando a respeito disso, mas não é necessário. Por quê? Porque todos sabem disso. Esses assuntos eles são muito atuais. Esses são assuntos que nós precisamos, sim, estar abordando. E nós precisamos abordar esses assuntos justamente para que nós não venhamos cair na rede, nas tentações e acabar sendo enredados por esse tipo de pecado. Então, o tema da mensagem de hoje é o que está aqui projetado, é a sedução do tolo, e para isso, então, a gente vai olhar para o capítulo 7 de Provérbios, o capítulo inteiro. Eu sei que ele é bastante versículos, mas eu quero ser bastante didático, e vocês vão ver que vai passar bem rapidinho o tempo, tá? Não precisem olhar, porque é tantos versículos, e vão imaginar que isso aí vai levar horas e horas, porque não vai, tá? Eu vou procurar ser bastante didático aqui, mas antes de a gente então entrar nesse texto, nós precisamos sim pedir a direção do Senhor, que o Espírito Santo esteja aí nos auxiliando, nos dando entendimento da sua palavra. Vamos orar. Deus, mais uma vez a tua palavra ela está aberta, e nós agora pedimos que o Teu Santo Espírito possa estar ministrando aos nossos corações, nos dando entendimento, para que nós possamos, Deus, entender a Tua Palavra e podemos também estar aplicando a Tua Palavra. Que essa mensagem possa estar falando fundo aos nossos corações, Deus, nos trazendo um ânimo, nos trazendo, Deus, conforto, mas ao mesmo tempo também mexendo com a gente, Deus, fazendo nós refletirmos, fazendo nós pensarmos em relação à nossa vida. Muito obrigado por cada pessoa que se encontra aqui, muito obrigado também por cada pessoa que pode estar assistindo pela internet, que de alguma forma o Senhor esteja atingindo os nossos corações, porque pedimos isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. No capítulo 7 aqui de Provérbios, Salomão ele continua falando, assim como nos primeiros capítulos do livro, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele continua falando e ele prossegue aqui no capítulo 7, advertindo os filhos para não arruinarem as suas vidas por causa da imoralidade. Se você observar o capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, 6 e o 7, você vai ver Salomão repetidamente usando aquelas expressões, meu filho. É como se Salomão estivesse dizendo,
cuidado, meu filho, alguém que é muito chegado. É essa mensagem que Salomão ele quer transmitir para os seus ouvintes, sobre o cuidado que eles devem ter. Em vez disso, esses filhos que devem cuidar com relação à imoralidade, eles deveriam sim estar dando ouvidos aos conselhos dos seus pais, do Senhor, ou seja, levar a sério a sábia instrução do pai para se manter longe da mulher adúltera. O capítulo ele vai nos fornecer também um relato muito vívido, muito claro, de uma prostituta em ação e também de um rapaz caindo na conversa dessa mulher, justamente por não ter observado e não ter guardado os mandamentos do Senhor e as instruções do seu pai. E eu quero então aqui destacar pelo menos 3 conselhos. Poderíamos dividir aí o texto, já que ele é um texto longo, em mais conselhos, mas eu quero concentrar em 3 conselhos extremamente importantes que Salomão vai dar para os filhos e que são conselhos que nós devemos observar na nossa vida também, especialmente em nossos dias, onde a imoralidade ela tem se tornado algo normal e, infelizmente, se tornado normal até mesmo dentro de algumas igrejas. A imoralidade também tem se tornado algo normal. Quais são esses conselhos aí? Vamos dar uma olhada no primeiro conselho que Salomão traz. E esse primeiro conselho nós vamos olhar do verso 1 ao verso 5. Tenha intimidade com a palavra de Deus. Esse é o conselho que Salomão está trazendo aqui, nesses primeiros versículos. Ter intimidade com a palavra de Deus. Irmãos, muitos cristãos, eles caem no pecado da imoralidade, da prostituição, da pornografia, do adultério, porque não tem comunhão, não tem intimidade com Deus e com a sua palavra. Não tem. Por isso, muitos desses cristãos acabam caindo nesse tipo de pecado. Eu sempre digo, e para mim essa é uma convicção, que crente que não lê a Bíblia e não ora é um crente prestes a cair no pecado, senão que já caiu no pecado. Crente, cristão, aquele que é seguidor de Jesus Cristo, aquele que diz que tem a Cristo em seu coração, se não ora, se não lê a Bíblia, ele está prestes a cair em pecado, se é que já não está vivendo em pecado. Infelizmente, irmãos, muitos cristãos de hoje não querem mais compromisso com Deus. Muitos cristãos, sim, querem as bênçãos de Deus, mas não querem obedecer e servir a Deus. Ser um seguidor de Cristo exige sacrifícios e nem sempre nós estamos dispostos a cumprir esses sacrifícios. Então, nós como cristãos, nós vamos sim ter que oferecer sacrifícios. A nossa vida como filhos de Deus, ela é uma vida que vai exigir da nossa parte, muitas vezes, sacrifícios. O fato de servir a Cristo não é algo tão fácil como as pessoas pensam. Hoje à tarde eu vi uma cena em uma igreja, não vou dizer o nome da igreja aqui, onde estava uma multidão, entre aspas, louvando a Deus, e daqui a pouco o dirigente do culto, como se fosse o Lucas ou como se fosse o Bruno, dirigindo o culto, e as pessoas pulando e gritando, simplesmente aquele dirigente, ele vem e se joga no meio das pessoas, assim. Exatamente como acontece nos shows de rock. Irmão, servir a Cristo é algo muito mais sério. Servir a Cristo é algo que exige da nossa parte um compromisso com Deus. Servir a Cristo não é simplesmente dizer um aleluia, glória a Deus. Servir a Cristo é nos arrependermos das nossas falhas, dos nossos pecados, nos entristecermos quando nós pecamos. Servir a Cristo é restituir ao próximo quando nós estamos defraudando esse próximo. A vida com Cristo, irmãos, ela é maravilhosa, mas a vida com Cristo é um caminho estreito, da qual a vida cristã, ela se torna difícil, mas que nós precisamos estar fazendo a nossa parte. Quantos exemplos nós temos em nossos dias de cristãos que caíram em adultério, prostituição, porque tem mais contato com essas coisas do que comunhão com Deus e com a sua igreja. Quantos cristãos, infelizmente, estão metidos em pornografia? Irmãos, vamos falar abertamente, vamos falar claramente, não vamos colocar panos embaixo do tapete. Infelizmente, muitos cristãos, e inclusive mulheres, ok? Quando a gente pensa em pornografia, logo remete ao homem, mas inclusive mulheres cristãs estão presas à pornografia. Isso é muito sério, e isso acontece no meio cristão.
E muitas vezes esses irmãos, essas irmãs acabam caindo nesse tipo de pecado, porque tem muito mais, entre aspas, acesso a esse tipo de coisa do que buscar a Deus em oração através da sua palavra. Nós vivemos num período de hedonismo, onde o prazer ele está acima de tudo. Então, nesse primeiro conselho de Salomão, que é ter intimidade com a palavra de Deus, é isso que vai te guardar, é isso que vai te proteger. Salomão ele vai dizer nesse primeiro conselho algumas coisas bem importantes, como por exemplo, que nós temos que guardar a palavra de Deus. Observa comigo o verso 1 e o verso 2 de Provérbios capítulo 7, quando Salomão diz assim: meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Observe os meus mandamentos e você viverá. Guarde a minha lei como a menina dos seus olhos. A palavra de Deus, irmãos, é muito preciosa para ser ouvida e depois abandonada. Salomão ele nos aconselha a guardar a palavra de Deus e conservar dentro de nós os mandamentos. Sabe que guardar a palavra de Deus aqui no contexto do provérbio aqui, não é colocar num lugar escondido, você esconder a Bíblia, não é esse tipo ou isto que Salomão está falando. Mas guardar a palavra, ela deve ser guardada em nossos corações. Por isso nós devemos guardar a melhor coisa, que é a palavra de Deus. E nós devemos guardar a palavra de Deus no melhor lugar, que é o nosso coração. E nós devemos fazer isso com o melhor propósito, que é para não pecar contra Deus. A palavra de Deus, ela deve ser valorizada. Salomão está dizendo aqui como a menina dos olhos. A menina dos olhos é a parte mais sensível do olho humano. E nós protegemos constantemente, ainda que muitas vezes a gente nem repara que está protegendo o olho. E a palavra diz aqui que nós devemos guardar a palavra de Deus como a menina dos nossos olhos. Os olhos, né, é algo bem sensível. Basta um pozinho ou qualquer cisquinho, ele vai incomodar no teu olho. E essa é a ideia de você estar guardando a sua vida como algo precioso, como algo sensível. E nós temos que guardar a palavra de Deus. Guarda a palavra de Deus no teu coração, assim como tu protege a menina dos teus olhos. Isso te livrará de tropeços e vai te conduzir a uma vida de vitória. Guardar a palavra de Deus é praticar ela diariamente em nosso viver. Então, irmãos, quando Salomão está falando da questão de guardar a palavra de Deus, aqui no caso ele diz: guarda os meus mandamentos. Isso é algo que vai ser extremamente importante para a nossa vida espiritual. O guardar a palavra de Deus, ou ter intimidade com a palavra de Deus, que é o conselho que Salomão está trazendo aqui, é algo que vai nos livrar do laço do pecado, é algo que vai nos ajudar a ter vitória em nosso dia a dia. Guarda a palavra no teu coração. Guardar a palavra no teu coração é praticar ela diariamente. Para você praticar a palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. Não há como você praticar o que você não conhece. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Não é só apenas abrir a palavra de Deus e ler um capítulo, ler um salmo, ou deixar a palavra de Deus aberta lá na mesa da sala, porque isso vai abençoar a minha casa. Não é isso, irmãos. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. E para ela ser viva e eficaz em nossa vida, a gente precisa praticar aquilo que está ali. Mas Salomão, ele diz que não é só guardar a palavra de Deus, como também nós devemos amarrar a palavra de Deus. Outra versão vai dizer atar a palavra de Deus. Olha o verso 3. Amarre-os aos dedos. Amarrar o quê? Os mandamentos do Senhor. Amarre-o aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Os mandamentos de Deus, irmãos, eles são preciosos, eles valem mais do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos de Deus são puros e iluminam os olhos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Lembra onde está escrito isso? Salmo 19, versos 7 a 10.
Salomão, ele nos instrui a atar ou amarrar essas verdades aos nossos dedos. Qual é a ideia aqui? O que é que Salomão quer dizer com atar ou amarrar os mandamentos de Deus aos nossos dedos? A ideia aqui é que as nossas mãos, elas precisam ser governadas pela palavra de Deus. As nossas ações, elas precisam ser governadas pela palavra de Deus. A nossa vida precisa ser governada pela palavra de Deus. Isso não é fácil, porque a nossa carne, ela não quer a obediência à palavra de Deus. Mas amarrar a palavra de Deus ou atar a palavra de Deus aos nossos dedos é, de fato, você viver a palavra de Deus de uma forma prática, porque as nossas ações, as nossas palavras, a nossa vida, ela precisa ser governada pela palavra de Deus. Salomão, ele ordena ainda que os mandamentos de Deus sejam escritos na tábua do nosso coração. A palavra de Deus, ela deve estar gravada em nossos corações. Percebe a importância da Bíblia para nós como cristãos? Por isso, o primeiro conselho: tenha intimidade com a palavra de Deus, tenha intimidade com os mandamentos de Deus. A importância que Salomão, ele dá à palavra de Deus, e essa é a importância que eu e você devemos dar à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser aquilo da qual vai guiar a nossa vida. Quando eu for fazer algum negócio, eu vou pedir orientação a partir da palavra de Deus. A palavra de Deus é o que vai mudar a minha vida de uma forma prática. Quando Paulo fala para a igreja de Éfeso, lá no capítulo 4, a respeito de como é que os cristãos deveriam viver, Paulo vai trazer uma lista ali de coisas que os cristãos precisam mudar nas suas vidas. Por exemplo, não mintais mais uns aos outros. Não roubeis, antes trabalhe com as próprias mãos para poder ajudar o próximo. E são vários conselhos, mas tudo isso é a partir da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai mudar a nossa vida. Não é a minha boa vontade, ou não é porque eu sou bonzinho, ou não é porque eu sou um estudioso, mas é porque eu deixo que a palavra de Deus haja na minha vida. E eu gostaria, irmãos, que isso aqui ficasse muito claro para nós hoje à noite. A Bíblia, ela é extremamente importante, e ela é a verdade, a única verdade. Nós não pregamos ou nós não cremos na Bíblia e mais algum tipo de sacrifício. Nós não cremos na Bíblia e mais um tipo de ritual. Nós não cremos na Bíblia e mais uma boa ação. Nós não cremos na Bíblia e mais alguma boa obra. Nós cremos na Bíblia. Ela é suficiente para guiar as nossas vidas. A Bíblia é suficiente para guiar as nossas vidas. A lei de Deus, ela foi escrita em tábuas de pedra, mas agora pelo ministério do Espírito Santo, na vigência da nova aliança, esses mandamentos, eles são escritos em nossos corações. Então, Salomão, nesse primeiro conselho, que é de ter intimidade com a palavra de Deus, ele diz que nós devemos guardar a palavra de Deus, nós devemos amarrar a palavra de Deus, e nós também agora devemos fazer da palavra de Deus o parente mais chegado. Olha que interessante o que Salomão aqui, ele vai falar, essa ilustração que ele faz com relação à palavra de Deus, o verso 4 e o verso 5. Salomão diz assim: diga à sabedoria, você é minha irmã, e ao entendimento, você é meu parente. Eles o guardarão da mulher imoral e da estranha que lisonjeia com palavras. A sabedoria, irmãos, e o entendimento devem estar tão próximos a nós como parentes de sangue. E a sabedoria nós vamos adquirir a partir do temor ao Senhor, e o temor ao Senhor vai vir a partir do conhecimento da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus em nossas vidas. Então, Salomão está dizendo que a sabedoria e o entendimento, elas devem estar tão próximos a nós como nossos parentes de sangue. A sabedoria, ela deve ser a nossa irmã, e o nosso entendimento, como diz ali Salomão, nosso parente mais chegado. Agora, por que a sabedoria e o entendimento devem caminhar conosco? Ou como parentes chegados? Por que ele diz isso? Qual que é a importância do que Salomão está dizendo aqui? Ele diz justamente isso, que é importante essa sabedoria para nos guardar dos deslizes morais. A sabedoria e o entendimento devem estar muito próximo a nós. E, de novo, para você ter entendimento e ter sabedoria, é a partir da palavra de Deus que você vai adquirir o entendimento e a sabedoria. Isso vai, então, nos guardar dos deslizes morais, das quedas vergonhosas, dos envolvimentos ilícitos, relacionamentos extraconjugais. Isso vai nos guardar.
A mulher imoral que diz aqui no versículo 5 é aquela que, embora casada, ela acena com os olhos, ela atrai, ela seduz a sua presa para a cama do adultério. Exatamente isso é o que essa mulher imoral do texto ela faz. A mulher imoral, ela está sempre bem vestida de trajes atraentes. A sua apresentação é uma apresentação sempre sedutora. O seu olhar é um olhar apaixonante. O seu perfume sempre atraente. Irmãos, somente com sabedoria, com entendimento, como nossos parentes próximos, é que nós podemos nos livrar de cair nesta cilada armada pela mulher imoral. É um conselho extremamente importante, irmãos. Talvez você vai pensar assim, eu sei, é óbvio que eu preciso guardar a palavra de Deus, é óbvio que eu preciso ter intimidade com a palavra de Deus. Mas sabe o que é mais sério? E hoje pela manhã nós estávamos conversando sobre isso. O que é mais sério é que a palavra de Deus é algo tão básico na vida do cristão e é algo onde os cristãos mais têm negligenciado. É muito básico, a gente sabe que precisamos ler a palavra de Deus, a gente sabe que precisa estudar a palavra de Deus, a gente sabe que precisa meditar na palavra de Deus, mas muitas vezes quando você conversa com as pessoas, algumas dessas pessoas dizem, essa semana eu consegui ler 2 vezes a Bíblia, essa semana eu tive vitória, eu consegui ler 4 vezes a Bíblia, e eu fico pensando, gente, você consegue se alimentar 2 vezes na semana, fisicamente falando? Você consegue ficar bem se alimentando 3 dias na semana e o resto dos dias não fazendo nenhum tipo de refeição? Nós precisamos diariamente da palavra de Deus, não de vez em quando, não alguns dias na semana. Mas eu tenho trabalho, eu tenho compromissos. Sim, se você vai ler livros a respeito dos pais da igreja, você vai ver o que tinha em comum na vida desses homens, dessas mulheres, muitas também, é que eles tinham uma profunda intimidade com Deus, tanto na palavra quanto na oração. Então, se nós quisermos vitória, nós temos que ter sim a intimidade com a palavra de Deus. Por isso é importante, meus irmãos. Eu queria fazer aqui um pedido para você. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia diariamente, coloca isso em prática. Faça isso, separa. E alguns dizem assim, não, mas se tu conseguir ler 5 minutinhos já está bom, gente. É muito pouco, tá? É muito pouco. 5 minutinhos. Mas 5 minutinhos é melhor que nada. Ok, tudo bem. Mas, gente, nós precisamos investir tempo na Bíblia. Como é que nós vamos compreender as verdades de Deus? Como é que eu vou traduzir as verdades de Deus? Como é que eu vou saber os planos de Deus para a minha vida se eu não conheço esse livro? Vocês acham que Deus vai mandar um anjo de noite do lado da minha cama, falando audivelmente, dizendo qual é a vontade dele para a minha vida? Você quer saber a vontade de Deus? Leia a tua Bíblia. Leia a tua Bíblia, você vai saber a vontade de Deus. É importantíssimo a palavra de Deus. Eu queria que nós tivéssemos isso muito claro diante de nós. A palavra de Deus é muito importante. Esse é o primeiro conselho. Tenha intimidade com a palavra de Deus. O segundo conselho de Salomão para os filhos, e que nós devemos observar em nossos dias, é: não tenha intimidade com a mulher adúltera. Não tenha intimidade com a mulher adúltera. Alguém vai dizer assim: mas isso aí tu não precisa nem falar, eu jamais vou ter intimidade, eu jamais vou ter algum tipo de relacionamento com uma mulher adúltera. Cuidado para não cair no adultério, na prostituição. Às vezes nós achamos que isso não é necessário dizer para os cristãos, porque nós pensamos que todos estamos seguros. Algumas pessoas acham que não tem problemas nessa área da sua vida. Cuidado, porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 10, 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Infelizmente, para nossa tristeza, muitas vezes nós vemos irmãos e irmãs em Cristo caindo no adultério. Pessoas que diziam, eu não tenho problema nessa área, para mim isso aqui é muito tranquilo, e essas mesmas pessoas acabaram caindo no adultério. É muito importante estar constantemente vigiando para não cair nesses pecados. Muitas vezes nós achamos que nós estamos preparados para enfrentar qualquer situação, mas quando menos esperamos, nós somos pegos na armadilha, assim como os animais que caem na armadilha feita pelo homem. Salomão aqui, então, ele passa agora a narrar a história de um jovem. Percebe que no primeiro conselho dele, ele está falando algo muito prático em relação à palavra de Deus, e agora, a partir do verso 6, Salomão ele vai contar uma história.
a respeito da mulher adúltera. Ele passa a narrar a história de um jovem que, por não guardar a palavra do Senhor, ele caiu na armadilha da mulher adúltera, da mulher imoral. É impressionante a descrição que Salomão fala sobre a queda desse jovem. Observa comigo o desenrolar dessa história e perceba se não é assim que acontece em nossos dias também. Salomão está falando algo há muitos e muitos anos atrás, mas percebe se a armadilha, se o método não é o mesmo que acontece nos dias de hoje. Acompanha comigo aí o desenrolar da história. Os versículos 6 a 10, o tolo ingênuo, ele se expõe ao perigo. O tolo ingênuo se expõe ao perigo. Versículo 6. Porque da janela da minha casa, olhando pela grade, percebe, aqui tem alguém que está espionando, alguém que está olhando. A vida, ela é como uma passarela, ela é como uma estrada ou uma rua agitada pela qual passam muitas pessoas. Muitas pessoas estão trafegando nessa rua dia e noite, nessa avenida. Há pessoas, muito simples e jovens que acabam caindo. Jovens que vêm, que vão, e alguns deles são carecentes de juízo. A ideia de carecente de juízo é a ideia de não guardar a palavra de Deus. O versículo 7, continuando o desenrolar da história que Salomão aqui está contando, então Salomão diz que, porque da janela da minha casa, olhando pela grade, no verso 7, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ser carente de juízo aqui no contexto do capítulo 7 é deixar de ter a sabedoria como irmã e o entendimento como parente próximo. É caminhar pela vida sem reflexão, sem cuidado, é viver de qualquer forma. É aquela pessoa que não dá nada, eu posso viver assim, não vai acontecer nada. E Salomão está dizendo aqui, nesse versículo, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Versículo 8, ele continua descrevendo e ele diz, ele ia e vinha, esse jovem, esse ingênuo, esse ingênuo do texto aqui, diz então no verso 8, ele ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da casa dela. Nessa rua movimentada, então, da vida, tem uma esquina. Salomão, ele fala que tem uma esquina problemática. Nessa esquina mora a mulher imoral, mora aquela mulher sedutora. Essa esquina é um terreno escorregadio. Ali se esconde, muitas vezes, a perdição de muitas pessoas, inclusive desse jovem do texto. Esta esquina é palco de muitas aventuras, como se Salomão estivesse dizendo aqui, de muitas quedas vergonhosas, de muitas famílias destruídas. Muitos são atraídos, muitos são enredados, muitos são apanhados no laço da sedução e acabam prisioneiros na cama do adultério. Cuidado, irmãos. Há lugares que nós devemos evitar se nós não quisermos nos expor ao perigo. Há certos lugares que nós temos que evitar. Há certos lugares que eu e você, como cristão, nós não devemos frequentar. Temos que ter esse cuidado. Há cristãos que são ingênuos, frequentando certos lugares e acabam caindo no adultério ou na prostituição. Isso não tem problema, eu posso ir, eu posso fazer, Cuidado. É exatamente como esse jovem ingênuo que estava ali, passando pela rua, passando na esquina da mulher adúltera, e é como se ele caísse exatamente no laço. E não só, então, os lugares que nós temos que cuidar, certos lugares de não frequentar, mas também cuidado, porque há companhias das quais nós devemos nos privar, se nós não quisermos ser apanhados na rede do pecado. Infelizmente, tanto homens como mulheres cristãos, muitos não têm cuidado com as companhias e não cuidam das companhias que andam, e muitas vezes o resultado é ver que essas pessoas acabam destruindo as suas próprias vidas. Quem são as pessoas que você tem andado? Quais são as pessoas que você tem se relacionado? Cuidado, as amizades do mundo, elas podem acabar te arrastando, te levando para o buraco, te levando para, a exemplo desse jovem aqui, para cometer o adultério. Quem são as pessoas que você tem te relacionado? A minha pergunta é, você tem influenciado essas pessoas com o teu testemunho, ou essas pessoas têm influenciado você com a forma que elas vivem?
Então nós temos que ter esse cuidado em determinados locais onde nós estamos, com determinadas pessoas que nós estamos nos relacionando. Tenha cuidado, porque isso é muito importante. Há muitas pessoas que caem em pecado porque não têm esse cuidado. Essa é uma realidade. Os exemplos estão aí para mostrar como é perigoso se envolver com pessoas que não andam no caminho de Deus. Como tem pessoas que têm caído em pecado porque não andam com cristãos e andam com pessoas que realmente não têm nada a ver com Deus, não seguem a Deus, vivem as suas vidas completamente fora da realidade de como um cristão deve viver. Versículo 9 e versículo 10, Salomão ele está continuando, ele está desenrolando a história. Então ele fala nesses primeiros versículos aqui, o 6, o 7, o 8 e o 8, e agora no versículo 9 e no versículo 10, Salomão ele vai dizer assim: no crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe sai ao encontro, com roupas de prostituta e astuta de coração. Consegue perceber como é que a coisa ela vai desenrolando? Primeiro, esse jovem, ele está ali de bobeira, como a gente diz, ele está passando pela esquina da mulher adúltera, ele está simplesmente caminhando por ali, e aí o que acontece? Verso 9, verso 10, essa mulher, ela sai ao encontro dele. E ela não sai como uma mulher decente. O que Salomão diz que ela sai? Como que ela sai? Ela sai ao seu encontro com roupas de prostituta e astuta de coração. Essa é a forma que essa mulher ela sai de encontro a esse jovem. Aqueles que trafegam desatentamente, passam por essa esquina da sedução, talvez altas horas da noite, de repente são abordados pela mulher imoral. Essa mulher que diz aqui no versículo, ela sai ao seu encontro, assim como o predador sai à caça da sua presa. As roupas sedutoras, porque Salomão está dizendo que ela sai com roupas de prostituta, essas roupas sedutoras, atraentes, elas despertam um desejo sexual daquele jovem, mas escondem a astúcia do coração daquela mulher imoral. Quantos homens caem na cilada de mulheres sedutoras e atraentes? Você, homem, cuidado para não cair e não ser enganado pela mulher imoral que usa roupas sedutoras. Especialmente no ambiente do trabalho, isso é algo muito normal, isso muitas vezes acontece. E nós temos que realmente estar muito atentos em relação a essas questões, porque isso tem sido a causa de muitos filhos de Deus, de muitos homens, e eu até digo de muitas mulheres também, caírem, pecarem, porque não têm cuidado. Então é aquela ideia de andar assim meio, de bobeira, tá ali, coisa e tal, e aí a palavra diz que a mulher ela sai ao encontro dele, e ela não sai ao encontro dele de qualquer forma, ela sai ao encontro dele de forma atraente, de forma sedutora. Talvez alguém vai dizer, mas eu resisto, eu não caio nisto. Cuidado. Com todo respeito, eu quero aqui falar rapidamente sobre uma questão aqui para as mulheres, especialmente na questão da vestimenta das mulheres. Graças a Deus, nós não temos enfrentado maiores problemas aqui na nossa igreja com relação às roupas que as mulheres vestem. Graças a Deus por isto. Mas para nossa tristeza, para nossa vergonha, em muitas igrejas, as irmãs elas têm se vestido com roupas que não são adequadas para uma mulher cristã. Isso é fato. Isso é real. Infelizmente, nós temos algumas igrejas em que as mulheres elas têm se vestido de forma indecente. Eu estou falando de igreja. Têm se vestido de forma indecente. Que bom que aqui em nossa igreja nós não temos enfrentado esse tipo de problema. O que deve chamar a atenção em uma mulher não são as suas roupas decotadas, apertadas, mas sim o seu caráter irrepreensível diante de Deus e diante das pessoas. Você, mulher, cuidado com roupas que você tem vestido para não ser um mau testemunho para outras pessoas. Infelizmente, muitas mulheres crentes, elas não têm sido um bom testemunho nessa área. E precisa, sim, é necessário ter esse tipo de cuidado. Você, mulher, tem que ter esse tipo de cuidado. Nós, homens, temos que ter um tipo de cuidado em relação a companhias, a lugares. Então, Salomão ele está trazendo aqui uma advertência, tanto para homens quanto para mulheres.
é necessário ter esse cuidado. As vestes dessa mulher aqui, como Salomão diz que ela sai com roupas de prostituta, elas revelam tanto o interior como também desvendam o exterior dessa mulher. Esse jovem, ele não guardou os conselhos do seu pai, ele se tornou uma presa fácil, um alvo certo, uma vítima prestes a cair na armadilha do pecado. Então, o tolo ingênuo, ele se expõe ao perigo. Não seja tolo, meu irmão, não seja tolo, minha irmã. Cuidado, não se exponha ao perigo, porque você vai cair na rede do adultério, você vai acabar caindo nesse tipo de pecado. É uma advertência extremamente importante para cada um de nós. E nós devemos estar pensando nisso, nós devemos estar avaliando a nossa vida. Cuidado, nós devemos ter cuidado. Mas também dos versos 11 em diante, Salomão ele também vai falar a respeito do convite da mulher imoral, que é um convite enganoso, apesar de ser um convite atraente. Então, nesses próximos versículos aqui, vai desenrolar o convite que essa prostituta, que essa mulher sedutora, essa mulher imoral e também o jovem rapaz, como ele é pego nessa armadilha da sedução e ele acaba caindo na rede do pecado. Olha lá o verso 11 e o verso 12. Versículo 11 e 12 diz assim, além dessa mulher sair com roupas de prostituta, além dessa mulher ser astuta de coração, no verso 11 Salomão diz que ela é o quê? Espalhafatosa. Essa mulher, ela é espalhafatosa, ela é inquieta, os seus pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Essa é a mulher que está ali na esquina, essa é a mulher que está à caça de vida preciosa, ela está com roupas sedutoras, com roupas atraentes, ela está ali pronta para fisgar o primeiro que aparecer. Esses versículos aqui, eles interrompem a narrativa para descrever a maneira de agir dessa mulher, que a leva a ser bem-sucedida na sedução daquele jovem ingênuo. Observe a forma que a mulher imoral ela usa para seduzir esse jovem tolo. A primeira técnica que essa mulher usa para seduzir esse jovem é a surpresa. Versículo 13. Eu acho que tem, não sei se o próximo slide deve ter isso aí. Técnicas para enganar o jovem tolo. A primeira técnica que essa mulher usa para enganar esse jovem é a surpresa. Olha o versículo 13. Diz assim, ela agarrou o jovem e o beijou, e com o maior descaramento lhe disse... Ela agarrou o jovem e o beijou. O jovem foi pego de surpresa. Quando menos esperou, tinha uma mulher pendurada no pescoço dele. Olha como ela é astuta. Olha como essa mulher, ela corre até o rapaz e beija esse rapaz. Esse jovem, de certa forma, ele é surpreendido. Talvez não seria surpreendido se ele tivesse guardado os mandamentos do Senhor. Mas como é alguém ingênuo, como é alguém tolo, como é alguém que não guardava a palavra de Deus, ele foi surpreendido com uma mulher saindo ao seu encontro e beijando ele. Uma extraordinária demonstração de amor. Contudo, ele não sabe que o que essa mulher está demonstrando para ele não é amor, mas é lascívia. Mas ele cai nessa primeira técnica dessa prostituta. A segunda técnica é a religiosidade. Olha o verso 14. Verso 14 diz, eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos e hoje paguei os meus votos. Sacrifícios pacíficos. Olha que mulher religiosa. Nesse momento aqui, talvez aquele jovem tolo, ele deve ter pensado, que legal, uma mulher religiosa, uma mulher que oferece sacrifícios pacíficos, que paga os seus votos. Que encantador. Essa mulher deve ser gente boa. Essa mulher deve ser uma mulher comprometida com Deus. Assim como era minha mãe, quantas mulheres, irmãos, apresentam uma religiosidade apenas para atingir seus objetivos carnais. Quantas mulheres fazem isto? Mas a mulher usa a tática da religiosidade. Cuidado com pessoas que são muito religiosas no sentido de que se aproximam de ti com uma certa religiosidade, mas estão prontos para te enganar, para te derrubar. Essa é uma segunda técnica, a religiosidade. A terceira técnica que ela usa na sedução desse jovem é o elogio. O versículo 15, Salomão diz assim, por isso saí ao seu encontro, vim procurá-lo e agora o encontrei.
Versículo 15. Por isso saí ao seu encontro, vim procurá-lo e agora encontrei. Essa mulher, ela finge que ela estava procurando exclusivamente aquele jovem. Era especificamente aquela pessoa que ela estava procurando. Mentira. Isso não era verdade. Ela estava ali na esquina esperando o primeiro homem passar. O primeiro que passasse, ela iria pegar. E foi exatamente o que aconteceu. Ela não estava esperando especificamente aquele jovem, aquele rapaz. Mas aquele jovem tolo, ingênuo, cruzando aquele caminho, foi a presa para ela. Ela estava esperando o primeiro que aparecesse ali. Esse jovem, ele deve ter ficado muito feliz pelos elogios dela, quando ela diz, era você que eu estava esperando, era você que eu estava procurando. E talvez esse jovem deve ter pensado, puxa, que coisa, hein? Deus tem me abençoado. Deus tem andado comigo. E mal sabe esse jovem que ele estava caminhando para a morte. Cuidado, meus irmãos, cuidado com muitos elogios, às vezes eles vêm disfarçados de palavras bonitas, e nós precisamos estar atentos a esse tipo de coisa. A quarta técnica que essa prostituta ela usa é a sedução. Observe o verso 16, 17 e 18. Verso 16, ela diz, já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor, até o amanhecer, e gozemos amores. Essa técnica aqui, ela é infalível, né? Já cobri de colchas a minha cama. Está tudo preparado já, é só você entrar. Observe a artimanha para despertar naquele jovem ingênuo a sensualidade e os sentidos desse rapaz. Inclusive até mesmo por meio da menção de perfumes exóticos. Você viu aí no texto? Esse homem, ele acaba sendo convidado abertamente por uma noitada de prazeres. Essas são técnicas, talvez não, com certeza existem outras técnicas, mas essas foram as técnicas que essa mulher imoral, que essa prostituta, ela usa para poder derrubar, para poder trazer aquele jovem para o pecado. São técnicas usadas por ela e levar esse jovem a cometer o pecado. Então, por isso, nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes nós vamos nos deparar com pessoas que vão usar técnicas para nos levar a pecar. E se nós não estivermos firmes na palavra de Deus, nós vamos também ceder a essas técnicas. Como isso é importante, meus irmãos. Como é importante nós cuidarmos, nós pedirmos a sabedoria de Deus para o nosso viver diário, para nós também não sermos tragados por esse tipo de pecado. Ainda continuando no desenrolar da história, o verso 19 diz assim: porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro, não voltará para casa antes da lua cheia. Ela o seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E num instante ele a seguiu como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, até que uma flecha lhe atravesse o coração. Ele atravessa o coração e ainda também, ele era como a ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isto lhe custará a vida. Percebe que ela aqui já conseguiu seduzir aquele jovem. Ela já conseguiu o seu intento. Aquilo que ela queria, ela já conseguiu. Mas ela observa que esse jovem ele está um tanto quanto inseguro daquilo que ela está propondo para ele. Esse jovem ele está inseguro quanto ao convite dessa mulher. Então ela, como uma mulher experiente, uma mulher da vida, ela trata de acalmar esse jovem. Qual que é a tática que ela usa? Ela diz assim: o meu marido não está em casa. Olha que deixa, né? Olha que deixa. Olha que quantos homens têm caído nesse tipo de lábia. Olha quantos cristãos têm caído nesse tipo de pecado. Você não pode passar lá em casa, eu preciso de um conselho. Você não pode passar lá em casa, eu preciso conversar algo com você. Meu marido não está em casa. É exatamente assim que acontece, irmãos. E muitas vezes a gente acha assim, não, a irmã está precisando de uma ajuda. E você viu o descrever do texto, né?
Você viu como foi que acaba aqui, né? Diz ela, então, que o marido não está em casa. Ele não vai voltar tão cedo, pois ele saiu de viagem para longe. E ela dá os detalhes. Ela diz, ele levou muito dinheiro. Isso quer dizer que ele vai ficar muito tempo fora. Percebe a sedução? Percebe a tática de poder enredar a pessoa? Ele vai ficar muito tempo fora. Ele volta só lá, talvez pela lua cheia. Esse jovem, ele caiu na rede do pecado, essa moça conseguiu seduzi-lo e agora ele está caminhando ao lado dela, como boi que segue de forma inconsciente para o matadouro. Eu conheço, irmãos, talvez você conheça também muitas histórias como essa aqui do texto. Quantos homens cristãos têm caído na armadilha e têm arruinado não só suas vidas, mas a vida das suas esposas, dos seus filhos, da sua igreja, dos seus familiares, por causa desse tipo de pecado. Esse jovem, então, que deixou de guardar os mandamentos do pai, deixou de observar os ensinos da sua mãe, ele corre para a morte, assim como o cervo corre para a rede, assim também como a ave que se apressa para o laço sem saber que isto lhe custará a sua vida. Observe a importância de nós guardarmos a palavra, começa tudo com a palavra de Deus. Por isso o primeiro conselho, Salomão diz, filho meu. É aquele compartilhar carinhoso, é aquele compartilhar de um pai com um filho. Meu filho, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Guarda os meus mandamentos no teu coração. Mas por quê, pai? Porque isso vai te livrar de muitas coisas. Vai te livrar do adultério, vai te livrar da mulher imoral, vai te livrar dos pecados, vai te livrar de ser enredado, talvez por maus negócios. Isso vai te livrar. Mas a palavra de Deus tem que estar guardada no nosso coração. Senão a gente vai cair igual como esse jovem tolo caiu aqui no convite da mulher sedutora. Então nós vimos essas técnicas, né? São técnicas que ela usou para enganar esse jovem tolo. E o terceiro e último conselho de Salomão, que agora vai descrever os últimos versículos, esse terceiro e último conselho é: fuja enquanto há tempo. Fuja enquanto há tempo. O caminho escorregadio do adultério, ele é frequentado por muitas pessoas, mas saiba que todo pecado na área moral não fica escondido por muito tempo. Todo pecado, irmãos, na área moral, ele não fica escondido. De alguma forma, Deus trata de trazer à tona esse tipo de pecado. Esse pecado não fica escondido. Você pode ter certeza disso. Eu tenho observado isso, eu tenho visto isso. Que Deus não deixa o pecado do adultério escondido. Isso vem para fora, em algum momento vem para fora. Tanto homem quanto mulher. Isso vem para fora. Por isso, o cuidado que nós temos que ter, porque certamente, se eu ou você cairmos nesse pecado, isso vai vir para fora. E quanta tristeza para o nome do Senhor, quanta tristeza para tua esposa ou para o teu esposo, quanta tristeza para a igreja do Senhor, por causa de uma vacilada, por causa de um escorregão. Ah, mas eu jamais quero isso. Legal. O primeiro passo é guarda a palavra. Começa com a palavra. Por isso, meus irmãos, se nós não tivermos intimidade com a palavra de Deus, eu quero sim ser repetitivo, se nós não tivermos intimidade com a palavra de Deus, você vai cair no pecado. Não é talvez, ok? Não é talvez. Você vai cair no pecado. É certo. É 100% certo. Se tu não tiver intimidade com a palavra de Deus, se tu não buscar a Deus através da palavra, através da oração, tu vai cair em pecado. Seja de adultério, seja de pornografia, seja de roubo, seja o pecado que for. Tu vai cair em pecado. O que vai te guardar é a palavra de Deus, não são as tuas boas intenções. Não é o teu desejo de não pecar, isso não é suficiente. É a palavra de Deus que vai te livrar desses pecados. Algumas orientações que Salomão deixa aqui no final do capítulo 7, para que nós possamos fugir do pecado e também da mulher adúltera. Verso 24 e 25, diz assim o texto bíblico: agora, meu filho,
Escute o que eu te digo. Percebe que Salomão aqui, ele tá trazendo os conselhos aqui para os filhos, está dizendo aquilo que é importante, ele está descrevendo a questão da mulher imoral, como ela age, como ela seduz, como ela leva as pessoas a caírem no pecado. E aí Salomão, ele diz, agora meu filho, ou seja, depois de tudo que eu já te falei, de tudo que eu expus aqui para ti, escute o que eu digo e dê atenção às palavras da minha boca. Verso 25, não deixe que o seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher e não ande perdido nas suas veredas. Então, meus irmãos, algumas orientações para fugir do pecado e da mulher adúltera. Primeiro, olhe para o Senhor, esse é o segredo da vitória. Não olha para a mulher, não olha para o homem, não olha para a circunstância, não olha para a situação, olha para o Senhor. Este é o segredo da vitória. Olhar para Deus é nos lembrarmos da palavra de Deus. A Bíblia é a nossa arma de defesa e de ataque. Lembra como é que Jesus venceu as tentações? Venceu usando a palavra. Então, uma das primeiras orientações é olhar para o Senhor. Faça isso. Olhe para o Senhor. Uma segunda orientação que Salomão está dizendo aqui é: olhe para dentro de si, avalie como está a sua vida. Gente, é importante nós avaliarmos a nossa vida. É importante parar. Talvez a gente precisa parar um pouco e pensar o que está acontecendo, como é que está a minha vida. Como é que está a minha vida com Deus? Como é que está a minha vida na igreja? Como é que está a minha vida na área dos negócios? Como é que está a minha vida entre os familiares, entre os amigos? Como é que está a minha vida? Avalie a sua vida. Faça um raio-x de como você está vivendo hoje. Busque cumprir com a vontade de Deus, fazer o que é a vontade de Deus. Há muitas pessoas que conhecem muito da Bíblia, há muitas pessoas que sabem teologia, sabem doutrina, sabem versículos de cor, mas que não conseguem pôr em prática na sua vida aquilo que conhecem. Não adianta eu ser uma Bíblia ambulante se eu não pratico o que a Bíblia diz. Não adianta eu saber que eu não posso mentir, enquanto muitas vezes eu estou mentindo. Não adianta eu saber que eu não devo murmurar, mas constantemente eu estou murmurando. Não adianta eu saber, como Tiago diz, não falar mal dos irmãos, quando continuamente eu fico falando mal dos irmãos. Então não adianta eu só ter o conhecimento. Eu tenho que praticar, porque apenas conhecer não é suficiente. Eu preciso conhecer a palavra de Deus, mas eu preciso, acima de tudo, praticar a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que eu não devo adulterar, eu não devo adulterar. Quando a Bíblia diz que eu não devo mentir, eu não devo mentir. Não dá para abrir concessão. Não dá para fazer concessão. Olhe para dentro de si e avalie como está a sua vida. Observa se você não está passeando de forma ociosa pela esquina da mulher imoral. Procura manter o coração comprometido com a verdade de Deus. E terceira questão que Salomão fala aqui é: olhe para frente a fim de reconhecer as terríveis consequências do pecado. Faz isso. Quando você for tentado a cair num pecado, seja ele qual for, pode ser até mesmo como é o contexto do capítulo 7, talvez na área moral, sexual. Pensa nas consequências antes de cometer o pecado. Pensa nas consequências. Se eu me envolver com essa pessoa, quais são as consequências que isso vai ter na minha vida, na vida das pessoas que me cercam? Porque quando a gente pensa na consequência, isso de alguma forma vai nos trazer temor. Mas quando nós não pensamos nas consequências, queremos apenas viver da forma que vivemos, isso vai nos trazer não temor, mas terror para a nossa vida. Porque as consequências serão pesadas. Então nós precisamos olhar para frente. Quando você estiver se envolvendo com o pecado, quando você estiver enredado pelo pecado, pensa nas consequências. Aonde isso vai me levar? Aonde isso vai me levar? Qual é o impacto que isso vai ter na minha vida e na vida dos meus queridos? Então precisamos estar observando que não é o pecado, temos que observar, né, e saber que pecado não é ser tentado. Nós vamos ser tentados, isso não é pecado, mas é trágico cair na tentação. Por isso não brinca com a sedução sexual. Não somos fortes o suficiente
para sair ileso desse campo minado. Versículo 26 e 27, terminando aqui o nosso Provérbios, 26 e 27 diz assim, olha o desenrolar de tudo que ele fala, olha que triste. Porque a muitos ela feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A casa dela é caminho para o abismo, e desce para as câmaras da morte. É isso que você quer? É isso que você quer? Esse é o prazer que você está procurando? Esses 2 últimos versículos falam das consequências de não guardar e observar os mandamentos do Senhor. A mulher adúltera aqui, ela é mais devastadora do que um exército armado em marcha de guerra. Por onde essa mulher passa, ela deixa um rastro de destruição. Aqueles que cruzam no caminho dela vão ser feridos, com certeza. O adultério não é apenas uma escorregada, meus irmãos, mas é uma queda radical. Não foi um escorregão. Foi um deslize. Não foi um deslize. Foi uma queda radical. Não vai produzir alguns arranhões na nossa vida, mas vai provocar a própria morte, que é o que diz o versículo. Por isso, meus irmãos, fuja, portanto, do caminho da mulher adúltera, afasta os teus pés desta estrada sinuosa, escorregadia, salva a tua vida enquanto há tempo, não brinca com o pecado. Ele tem feito muitas vítimas e tem levado muitos para o inferno. A lista de vítimas da mulher adúltera, ela é imensa, como diz aqui no versículo. Ela feriu, ela derrubou muita gente. Qualquer indivíduo que entra na casa dela está no caminho da sepultura. Portanto, cuidado para você não ser apanhado nessa rede da sedução e acabar caindo no pecado e, por conta disso, destruir a tua vida e a vida da tua família. Portanto, meus irmãos, esse último conselho de Salomão para os filhos nesse capítulo é: fuja enquanto há tempo. Foi rápido, né? Apesar de ser 27 versículos, mas passou rápido. Irmãos, que esses conselhos de Salomão eles estejam muito vívidos em nossa mente. Não brinca com fogo. Aqueles que brincam com fogo acabam se queimando. Nós vimos aqui nessa noite conselhos sábios de Salomão para os filhos, mas que são conselhos que devem observar e também devemos observar e praticar em nossos dias. Nós vimos 3 conselhos hoje à noite. Pode passar ali, Carol. Os 3 conselhos que nós vimos: tenha intimidade com a palavra de Deus, não tenha intimidade com a mulher adúltera, e o último conselho: fuja enquanto há tempo. São 3 conselhos sábios de Salomão para os filhos, alertando esses jovens sobre a mulher adúltera e falando sobre as consequências de não observar esses conselhos. Irmãos, o que eu vou falar aqui é bastante sério. Há muito mais cristãos caindo em pecados de adultério, imoralidade, prostituição, homossexualismo e até mesmo, pasmem, pedofilia. Há muito mais cristãos caindo nesses pecados do que nós imaginamos. Muito mais. Esse assunto ele é urgente, muito sério. Ele requer da nossa parte muita atenção e dependência de Deus. Quero encerrar olhando para Jesus, porque Jesus ele é a solução para nos tirar dessa vida de pecado, e nós devemos nos voltar para Cristo, entregar a nossa vida a Jesus. Fuja do pecado, mas corra para Cristo. Fuja do pecado, mas corra para Cristo. E eu encerro essa mensagem com mais um provérbio, Provérbios 6, verso 25 e 26, que diz o seguinte: não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixe prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Vamos orar? Deus, nós louvamos ao Senhor por esse texto escrito por Salomão, alertando os jovens sobre o perigo da imoralidade. Mas é um texto tão atual, Deus, que nós queremos aplicá-lo ele em nossas vidas, em nossos dias. Por isso, Pai, por favor, nós oramos encarecidamente, pedindo que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos livrar, Pai,
de vivermos uma vida de adultério, de imoralidade, que o Senhor realmente possa estar cuidando de cada um de nós aqui, cada homem, cada mulher dessa igreja, que nós realmente possamos estar buscando diariamente a Tua Palavra, vivendo pela Tua Palavra, e que mesmo quando estivermos passando por momentos de tentação, que ali o Senhor esteja conosco, nos livrando e nos cuidando para que possamos ter vitória. Muito obrigado, porque o exemplo que está aqui na Tua Palavra, ele é muito claro do cuidado que nós devemos ter em nossa vida, especialmente nesses assuntos que é tratado aqui em relação à imoralidade e ao adultério. Nós te pedimos isso, Deus, e nós somos também muito gratos ao Senhor, porque o Senhor tem nos amparado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem andado conosco, e por isso nós queremos agradecer ao Senhor por isso. Pois é em nome de Cristo que oramos e agradecemos. Amém, Senhor.